O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ocupa uma posição central nas escrituras judaico-cristãs. Escrito tradicionalmente por Moisés, Gênesis apresenta-se como o livro dos começos, lançando as bases para o entendimento de Deus, do ser humano, do pecado e da redenção. Ele é dividido em duas partes principais: os capítulos 1 a 11, que tratam da história universal, e os capítulos 12 a 50, que narram a história patriarcal. Vamos explorar os principais eventos e temas deste livro fascinante. A criação do mundo e da humanidade, capítulos 1 e 2. Gênesis começa com a famosa frase: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Este é o ponto de partida para a narrativa da criação. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas, organizando o caos primordial. Primeiro dia, Deus criou a luz, separando-a das trevas. Segundo dia, criou o firmamento, separando as águas. Terceiro dia, reuniu as águas em mares e fez surgir a terra seca, coberta de vegetação. Quarto dia, criou o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia, criou os seres marinhos e as aves. Sexto dia, criou os animais terrestres e, finalmente, o ser humano, à sua imagem e semelhança. No sétimo dia, Deus descansou, instituindo assim o conceito do sábado como dia de repouso e celebração. O relato da criação destaca a ordem e a bondade de tudo que Deus fez. Os seres humanos, Adão e Eva, foram criados com um propósito especial: serem os cuidadores da criação e desfrutarem de um relacionamento direto com Deus. Eles foram colocados no Jardim do Éden, um lugar de harmonia e abundância. A queda da humanidade, capítulo 3. Embora Deus tenha dado liberdade a Adão e Eva, ele estabeleceu um limite: não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tentados pela serpente, um símbolo da rebelião e do mal, eles desobedeceram, comendo do fruto proibido. Esse ato de desobediência trouxe consequências devastadoras. A queda introduziu o pecado e a morte no mundo. Adão e Eva foram expulsos do Éden, perdendo o acesso à árvore da vida. A harmonia original foi quebrada, tanto entre o homem e Deus, quanto entre os seres humanos e a criação. No entanto, Deus prometeu redenção, indicando que no futuro, a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma referência simbólica a Jesus Cristo. O avanço do pecado e o julgamento de Deus, capítulos 4 e 11. Após a queda, o pecado se espalhou rapidamente. Caim, filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel em um ato de ciúme, marcando o primeiro assassinato da humanidade. Mesmo assim, Deus mostrou misericórdia ao proteger Caim da vingança. Com o passar das gerações, a maldade humana se multiplicou, a ponto de Deus lamentar ter criado o homem. Em resposta, ele enviou o dilúvio para purificar a terra, poupando apenas Noé e sua família, que eram justos. Noé foi instruído a construir uma arca para salvar sua família e representantes de cada espécie animal. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por água. O arco-íris tornou-se o sinal dessa aliança, simbolizando a fidelidade e a misericórdia divina. No entanto, o orgulho humano ressurgiu na construção da Torre de Babel. Os homens, buscando alcançar o céu e construir um nome para si mesmos, desobedeceram ao mandamento de se espalharem pela terra. Deus confundiu suas línguas, dispersando-os em diferentes nações e culturas. A história dos patriarcas, a partir do capítulo 12, Gênesis foca em um homem específico, Abraão, origem chamado Abrão. Ele é chamado por Deus para deixar sua terra e sua parentela e ir a uma terra que Deus lhe mostraria, prometendo-lhe uma grande descendência e que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Abraão, o pai da fé. Abraão é conhecido por sua fé. Apesar de sua idade avançada e da esterilidade de sua esposa Sara, ele acreditou na promessa de Deus de que teria um filho. Deus fez uma aliança com ele, prometendo-lhe descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e a terra de Canaã como herança. O sinal dessa aliança foi a circuncisão. O cumprimento da promessa começou com o nascimento de Isaque, filho de Abraão e Sara, apesar de tentativas humanas falhas, como o nascimento de Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva de Sara. Deus também testou a fé de Abraão ao pedir que sacrificasse Isaque. No entanto, no momento crucial, Deus proveu um cordeiro como substituto, demonstrando sua graça e reforçando sua aliança. Isaque, Jacó e Esaú. Isaque, filho de Abraão, continuou a linhagem da promessa. Ele teve 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó, embora mais jovem, recebeu a bênção e a primogenitura por meio de meios questionáveis, com a ajuda de sua mãe Rebeca.
Jacó, mais tarde renomeado Israel, tornou-se o patriarca das 12 tribos de Israel. Ele teve 12 filhos com suas esposas Leia e Raquel e suas servas Bila e Zilpa. Esses filhos tornaram-se os ancestrais das tribos de Israel. José, de escravo a governador. Os últimos capítulos de Gênesis focam em José, um dos filhos de Jacó. José era o favorito de seu pai, o que gerou ciúmes entre seus irmãos. Eles o venderam como escravo para o Egito e mentiram para Jacó, dizendo que ele havia sido morto. Apesar de enfrentar injustiças, como a prisão injusta após ser acusado pela esposa de Potifar, José permaneceu fiel a Deus. Deus o exaltou, dando-lhe sabedoria para interpretar sonhos e, eventualmente, colocando-o como governador do Egito. Durante uma grande fome, os irmãos de José viajaram ao Egito para buscar alimento, sem saber que estavam diante de seu irmão perdido. Após testar seu arrependimento, José revelou sua identidade e perdoou seus irmãos. A história termina com a família de Jacó se mudando para o Egito, onde José cuidou deles. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos, prevendo o futuro das tribos de Israel. Temas centrais de Gênesis: soberania de Deus. Gênesis apresenta Deus como o criador e sustentador de tudo. Ele está no controle da história, mesmo quando os seres humanos falham. A natureza humana. O livro mostra tanto a dignidade do homem, criado à imagem de Deus, quanto sua propensão ao pecado e à rebelião. Promessa e aliança. Deus faz alianças com Noé, Abraão, Isaque e Jacó, revelando sua intenção de redimir a humanidade. Perdão e redenção. A história de José, em particular, exemplifica o poder do perdão e da providência divina, transformando o mal em bem. Conclusão: Gênesis é mais do que um registro histórico. É uma narrativa rica que explora as origens do mundo, a relação entre Deus e o homem e os primeiros passos do plano divino de redenção. Ele apresenta a base para a fé judaico-cristã e aponta para a vinda de Jesus Cristo, que cumpriria as promessas feitas no início da história humana. Com seu conteúdo repleto de ensinamentos e reflexões, Gênesis permanece relevante para entender quem somos e qual é o nosso propósito no mundo.